Bom dia, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Espírito Bar. Nós vamos iniciar mais uma atividade comentada do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Cole e colaboro com essa atividade. É um prazer poder conversar com vocês. Então, hoje, com muita alegria, que nós vamos iniciar, nos propor a falar sobre um tema que se encontra no capítulo 27 do Evangelho do Espiritismo, a ação da prece. Mas antes de iniciar, eu queria ler uma mensagem do livro Vida Feliz, é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires guiado, sem qualquer possibilidade de liberação, socorro te chegará de Deus. Nunca duvide da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tenho a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Alan, tá cortando um pouquinho, eu não estou conseguindo te entender. Foi. Corta um pouquinho, eu não consigo entender a frase. Às vezes Isso. tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o peixe minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Então, com essa mensagem, pessoal, eu vos convido a fazermos uma prece para entrarmos em conexão com Deus, agradecendo a Ele por um dia que se inicia, por mais uma semana, agradecendo a Ele a oportunidade de seguirmos essa jornada evolutiva, agradecendo a Ele, pelo cuidado, pelo seu amor, por sempre estar ao nosso lado também. Obrigado, Pai, pela nossa família, obrigado pelos nossos amigos, obrigado pelo teu amor e pelas tuas bênçãos. Que a atividade da manhã de possa transcorrer da melhor forma, que a mensagem possa ser levada a cada um que nos acompanha. Que a tua bênção envolva nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, como eu falei, aqueles que chegaram depois, eu me chamo Alan Coach, e hoje nós vamos falar sobre a ação da prece. Ela se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente iniciar, vamos entender um pouco o que seria uma definição de prece ou de oração, lembrando que são termos sinônimos. E aqui eu quero apresentar uma definição de Ângeles, quando ela diz que a oração é a emanação do pensamento do bem, direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Então, Joana de Ângeles, ela já vem nos trazer esse entendimento, um entendimento também que se encontra no livro Boa Nova, quando Humberto descreve aquele momento em que Jesus, em diálogo com Pedro, o esclarece sobre a importância da oração e que também Pedro faz o pedido a Jesus, onde ele diz, mestre, ensina a orar. E conforme a palavra de Humberto de Campos, naquele momento, ele apresentava, não só aos seus discípulos, mas a toda a humanidade, uma oportunidade de comunhão ininterrupta com Deus. Então, através desses entendimentos, tanto de Joana de Ângeles, quanto que estão descritos no livro Boa Nova, a gente consegue perceber que a prece, a oração, consiste num mecanismo onde nós conseguimos ter essa interligação com o nosso Pai, onde nós conseguimos ter essa aproximação com Ele, onde nós conseguimos
ter esse diálogo. E aí é justamente por isso que a gente percebe aquela preocupação de Pedro quando ele pediu para que Jesus ensinasse-los a orar. Porque naqueles momentos derradeiros da passagem de Jesus sobre a terra, os discípulos achavam que estariam abandonados à própria sorte. Os discípulos achavam que a humanidade não mais teria aquele amparo celestial. Jesus esclarece que essa porta, esse canal de comunicação, ele está sempre aberto com Deus. Ele está sempre disposto a nos ouvir, está sempre disposto a nos permitir nos aproximarmos dele. Mas aí a gente pode se fazer aquela pergunta: como nós estamos utilizando essa oportunidade de ligação com Deus? Estamos utilizando o canal de comunicação. E aí, quando a gente entende um pouco sobre prece, oração, quando a gente vai buscando compreender tudo isso, às vezes o primeiro pensamento que vem à nossa mente é que eu vou me comunicar com Deus para pedir alguma coisa a Ele. Eu estou precisando de alguma coisa, então eu vou pedir a Deus por meio da oração. Só que a prece, a oração, ela vai muito além do pedir. Infelizmente, nós ainda nos colocamos muito na condição de pedintes. Nós ainda queremos só receber aquilo que achamos que será o melhor para nós. E temos que atentar que, se mesmo que formos nos colocar na condição de pedintes, não devemos esquecer que Deus só nos proporcionará algo conforme o nosso merecimento. Então é por isso que Emmanuel nos diz que nós não sabemos o que pedimos. Porque muitas vezes essa conexão, além de ser utilizada apenas para pedir, esses pedidos consistem apenas na satisfação de caprichos e vontades ligadas ao mundo material, ligadas ao mundo terreno. Sendo que a prece, essa conexão com o alto, essa conexão e essa ligação com o Pai, ela está dotada de parâmetros ainda mais sublimes, ainda mais magnânimos, onde ele nos permite, além do pedir, ele nos permite agradecer, ele nos permite entrar em sintonia para que a gente consiga receber orientações, ele nos permite, através desse contato, receber esse acolhimento divino. Quantas vezes, no momento de aflição, se a gente para e faz uma prece ao alto, a gente se sente mais aliviado, consegue sentir aquele cuidado divino próximo a nós. Então, isso que temos atentar para a orientação e a observação que os espíritos fazem a Kardec no Livro dos Espíritos. Porque muitas vezes a humanidade terrena, ela só se preocupa em alimentar a matéria, mas também precisamos do alimento espiritual. E dizem os espíritos, porque através do alimento espiritual que nós iremos passar da selvageria à civilização. Então, o nosso lado de engrandecimento moral e intelectual, ele é de suma importância. E aí começa a perceber a importância desse mecanismo que foi deixado para que pudéssemos comunicar com Deus. E entendemos por que Jesus nos diz: pedi e obtereis. Quando ele deixou justamente essa possibilidade para que os nossos anseios, para que as nossas vontades pudessem chegar ao nosso Pai. Mas não esqueçam que vontade é apenas aquilo que eu quero que seja feito para mim. Na verdade, vontade, a primeira e a que prevalece é a de Deus. Eu também senti vontade de agradecer, esse canal estará aberto. E é por isso que quando Jesus diz: qual é o filho que pede um peixe ao pai, ele lhe dará uma serpente? A gente entende que tudo está ao nosso alcance. Mas não estará ao nosso alcance sem o merecimento. Eu falei agora há pouco
que tudo que acontece em nossa vida é conforme o nosso merecimento. Então, quando Jesus diz que nos será nos dado peixe quando solicitarmos ao nosso Pai, não a serpente, ele nos alerta que Deus nos proporcionará todos os meios necessários para que os nossos anseios sejam atendidos, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa forma de agir. E é por isso que ele diz que pedir não é mendigar. Eu tenho que colaborar com a vontade do nosso Pai. É por isso que Kardec e os espíritos nos trazem o afetar. Porque às vezes eu acho que eu só vou estar demonstrando a minha fé, só vou estar demonstrando a minha confiança em Deus se eu passar boa parte do meu dia em oração, se eu passar boa parte do meu dia em festa, ou se eu passar a maior parte da minha semana dentro de um determinado templo religioso. A fé também consiste em praticar o Evangelho. A fé também consiste em vivenciar esse Evangelho em nossas vidas, em utilizar-se desse canal de ligação com Deus, com fé, com confiança, e não com arrogância, levando para esse diálogo com o nosso Pai revoltas ou sentimentos de injustiça. É muito importante, aqui no alerta, de que quando formos entrar em oração, devemos orar e nos recolher ao íntimo do nosso quarto. Mas não estamos aqui falando de um quarto físico, e sim do quarto que guardamos na intimidade de cada um de nós, do nosso, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O que é que estamos levando para esse momento de conexão? Será que esse diálogo ele vai ser salutar? Será que essa mensagem vai chegar de forma clara para Deus? Se dentro de mim eu guardo rancores, mágoas, ressentimentos, revoltas, ódio contra meu irmão. É a mesma coisa que a gente imaginar um diálogo do nosso dia a dia. Quando se tem ruído no ambiente, a mensagem ela não chega de forma clara. A mensagem ela não é compreendida. Então a gente tem que entender que a ligação do nosso Pai inicia de cada um de nós. Ela inicia dentro do nosso coração. E aí fica claro, portanto, que dá para aquilo que eu guardo de sentimentos e de pensamentos. Porque através da prece, como nos dizem os espíritos, eu também consigo atrair para próximo do meu dia a dia o auxílio de bons espíritos. Não que eles vão resolver as minhas dificuldades por mim, não que eles vão me dar fórmulas prontas, não que eles irão trazer tudo o que eu quero a meu bel prazer, mas eles irão me inspirar bons pensamentos e bons sentimentos. Eles irão me mostrar através da intuição, se eu assim permitir, se eu estiver verdadeiro com eles, meio de qual caminho seguir. Nós nunca estaremos abandonados à nossa própria sorte. Pode ser maior que for a dificuldade, mas a solução para aquele problema pode chegar na pode chegar em algo que você se depare, que você nem imaginar, pode chegar através de que você nunca viu na sua vida. Essa é a ação divina, nos ajudando a superar as dores que é nos superando a enfrentar as dificuldades e a superar também as nossas próprias fraquezas, nos permitindo retornar ao esse caminho que vai nos ajudar a evoluir espiritualmente e moralmente.
Porque, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse próprio capítulo 7, toda prece feita de coração, ela não fica sem resposta. Ela é levada pelos bons espíritos, que são mensageiros de Deus nessa comunicação. Muitas vezes ainda não temos a condição espiritual e moral de nos ligarmos plenamente e diretamente. Mas não é por isso que o nosso pedido ficará perdido. Nós teremos sempre companheiros dispostos a nos auxiliar. Porque na seara do nosso Pai, nós entendemos que o trabalho é de importante. Não é porque eu evoluí, não é porque eu consegui superar um momento de dor, não é porque, digamos assim, está tudo bem, que eu não tenho que me preocupar com o pelo contrário. Quanto mais eu evoluo, mais eu percebo que eu tenho que trabalhar nessa obra de aquela mesma alegria que eu tenho que o irmão sinta também a presença de Deus. E é por isso que nós somos mensageiros do nosso Pai. Desculpe, é por isso que nos é permitido essa conexão com o alto. Porque através dela nós conseguiremos perceber qual caminho seguir. Mas eu volto a lembrar, para essa mensagem chegar, nós temos que tirar os obstáculos. Nós temos que tirar os impedimentos. E que impedimentos são esses? Sentimentos menos elevados, rancores, ressentimentos, mágoas, dores, lamentações. Eu tenho que começar a compreender que muitas das dores que acontecem na minha vida, se não todas, são consequência de algum equívoco, seja nessa vida, seja no exterior. E por mais que surjam situações que eu não consiga explicar de forma alguma, esse é o momento de confiar em Deus. E buscar perceber o que aquilo vem me trazer de ensinamento. O que eu preciso extrair daquele momento. O que é que eu não estou enxergando que eu preciso modificar na minha vida. E é por isso que nessa mensagem do Evangelho que fala sobre a ação da prece, ele diz que através da prece eu encontro a força moral necessária para vencer as dificuldades. Eu consigo diluir as energias deletérias. Não é que Deus vai contrariar nenhum tipo de lei natural ou universal por conta dos meus pedidos. Mas com certeza, se eu demonstrar que sou merecedor, dentro do que for permitido para o meu aprendizado, repito, para o meu aprendizado e para a cooperação do todo, nos será proporcionado. Porque nós temos que parar de alimentar essa vontade de querer que nossos desejos sejam atendidos. De que eu faça um pedido ao acordar e antes do meio-dia Deus tem que atender. Senão eu vou ser aquele filho que nunca recebo nada do meu pai, que sou injustiçado. Nós temos que começar a mudar esse tipo de percepção e trazer dentro de nós essas energias. Percebam, gente, quando nós estamos ligados a algo ou a alguém, nós sofremos os reflexos daquela situação ou do que aquela pessoa sente. Tem como mecanismo para me ligar a Deus, que eu consiga trazer os
que a ligação é com Deus, com certeza esses reflexos serão benéficos. Vão nos ajudar a criar a coragem necessária para avançar. O medo necessário para avançar. Entende? Muitas vezes eu sou o autor das minhas próprias aflições, mas também eu sou aquele que tem a capacidade de mudar esse cenário. Entende? Não é porque não é porque eu errei em um determinado momento da minha vida que eu estou condenado ao sofrimento ou ao que sempre nos será dado uma segunda chance. Não como uma forma de displicência pelos erros que cometemos, pelo contrário, mas como uma maneira de demonstrarmos que podemos fazer diferente, que podemos seguir e não voltar a ficar, que podemos abraçar essa oportunidade e buscar trilhar um novo caminho, entendendo que a mim é dado o arbítrio de escolher quais atitudes eu terei na vida, mas também é dado o entendimento de que eu sou responsável pelas minhas atitudes. E tudo que eu semear nessa vida, eu terei que colher. Posso não colher nessa, mas colher um momento nessa minha enquanto isso. Então, Kardec nos alerta que se pudéssemos colocar freio em nossas ambições, nós não precisaríamos temer a ruína. É justamente isso que é a aplicação de causa e efeito. Lei de causa e efeito não é a conceituação, não é uma palavra bonita para o castigo. Lei de causa e efeito é justamente uma lei divina que me faz perceber que toda a minha ação terá uma consequência. Então, se eu tenho boas ações e ações equilibradas, a lei de causa e efeito me aplica dor e sofrimento. Se eu estou doando cometimento, a vida, urgência, por que a vida vai me devolver a dor? Não estaríamos contrariando a lei de Deus. Então, às vezes, a solução para as nossas próprias dores está ao nosso lado. Está em aprendermos a olhar de uma maneira diferente. Como eu disse, buscando tirar o aprendizado necessário daquela situação. Deus, ele só dá um fato dos filhos conforme a gente chega cá. E que a gente consiga entender que sem esforço próprio, sem comprometimento, nós não conseguimos progredir. Para que a gente entenda isso, tem uma passagem de Emmanuel que eu gosto dela, quando ele vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele momento, Emmanuel ele deixa claro que Jesus só conseguiu multiplicar peixes e alimentar aquela multidão porque foi dado algo a ele. Ele não tinha como multiplicar algo que não tivesse nada. É uma conta, não tem como multiplicar do nada. E é nos alerta que nós queremos que coisas boas se multipliquem em nossas vidas, nós temos que dar a Deus. E às vezes a única coisa que ele pede de nós é boa vontade. Boa vontade de dar. Compreensão com as situações que surgem. Comprometimento em realmente querer fazer certo. E aí a gente entende que não é porque eu fiz uma prece ou uma oração que tudo vai estar resolvido na minha vida ou que todos os males
vão ser afastados. Na verdade, a gente entender que através da prece eu vou conseguir perceber o que não me faz bem e buscar não agir daquela forma. Se a gente volta para aquele trecho do Pai Nosso que diz: livrai-nos do mal. Naquele momento de Jesus, não do mal exterior, mas do mal interior, das nossas próprias falhas, dos nossos próprios motivos de tropeço. Porque, como nos diz Paulo, nós ainda somos visitados pelo estresse, que é frio. Não adianta a gente querer se iludir, nós ainda temos esse lado sombrio. Mas nós decidirmos qual lado vai prevalecer em vidas. Eu vou conseguir realmente livrar do mal, mas não me livrar no sentido de arrancar esse mal e querer jogar ele em algum lugar que eu possa nunca mais. Na verdade, esse livramento ele vai acontecer como uma maneira de substituição. Lembram daquele orgulho, daquela vaidade, daquele egoísmo que dificulta a ligação com o Pai? Ele deve ser substituído por outros sentimentos. Indulgência, benevolência, amor, piedade, sentimentos nobres que facilitarão a ligação através da prece, através de uma oração. Sentimentos estes que nós conseguiremos desenvolver através da prática da caridade, que é quando para de olhar apenas para si e começa a olhar para o outro. Para de dar tanto protagonismo às nossas dores e percebe que elas não são as melhores. Enxerga a dor do outro também um motivo para frente, um motivo para não ficar inerte e querer tirar o sofrimento, um motivo para entender que a minha dor não é a maior e que mesmo em meio a dor e sofrimento eu sou capaz de dar. E eu tenho muito a aprender, mesmo com aquele irmão que aparentemente nada me... E é por isso que através da caridade eu consigo me dar a Deus. Eu consigo mudar a minha forma de pensar e sentir. Porque, como nos diz Leon Denis, o pensamento é criador. É através do pensamento que eu vou concretizar a realização. É por isso que essa mensagem de que a ação da fé, ela então, que tipo de pensamento eu estou colocando nesse diálogo com Deus? Nesse diálogo. Porque é justamente que vai refletir a minha... Não existe nenhuma ação nossa que não tenha antes se originado no pensamento ou no sentimento. Por isso, comecemos a trabalhar isso dentro de nós e busquemos na prece esse recurso eficaz que liga ao nosso Pai. Esse recurso eficaz vai entrar da importância da trabalho. Ele vai nos ajudar nessa mudança interior. Que a partir daí conseguiremos cooperar. Nós compreenderemos que todos somos originários do mesmo ponto. Temos
os atributos divinos que nos permitem crescer. Estamos interligados desde a nossa origem. Por isso, cada pensamento bom, não só na nossa vida, mas na vida do outro, daquele que começa ao nosso lado e vai se expandir. Então, entendamos esses sentimentos e aí começa a limpeza do nosso quarto íntimo, antes de entrarmos em prece e em oração. E que essa limpeza vai se exteriorizar. Porque, como nos diz a literatura espírita, essa união, essa prece, essa ação, essa ligação com Deus, ela é constante. E cada uma das nossas atitudes também são uma prece a Deus. Também são um momento que eu me ligo a Deus. Porque se eu começo a vivenciar o Evangelho na minha vida, eu estou me comunicando com Deus dizendo: Pai, eu entendi a tua mensagem e estou aplicando no meu dia a dia. Então, todo e qualquer momento da minha vida é um momento de ligação com Deus. Até porque não tem como eu me ligar da minha origem. E nós todos nos originamos em Deus. Muitas vezes a gente fecha esse canal com atitudes equivocadas. E por isso a importância de mudarmos a forma de pensar e de agir. Por isso Paulo nos apresentou a fé, a esperança e o amor como as virtudes que nos ligam a Deus. O amor que justamente se exterioriza na minha forma de agir para com o próximo. E aí eu estarei dependendo da minha fé com Deus, como eu já disse. Porque ter fé vai muito além da quantidade de palavras que eu digo durante uma oração, da quantidade de tempo, é sobretudo como eu estou demonstrando que compreendi esses ensinamentos. Então que a gente comece a limpar o nosso coração, comece a mudar a nossa forma de pensar, para que a partir daí a gente mude a nossa forma de agir, que a gente se torne trabalhadores do Cristo, sem esquecer dos nossos, porque através do trabalho no bem, encontraremos a melhor forma de nos comunicarmos com Deus. De estar constantemente em prece com Ele. De entender que a prece também é uma caridade. E eu tenho certeza que todos nós somos capazes de fazer uma oração por alguém. Então isso nos diz que todos nós somos capazes de praticar a caridade. Caridade vai nos avançar, vai nos avançar, vai nos ajudar a crescer moralmente e espiritualmente. Vai nos ajudar a nos depurarmos dessa matéria pesada de dor e sofrimento. E, consequentemente, vai nos permitir nos aproximar e compreendermos a Deus na sua essência, que consiste no amor por todos nós, sem distinção, sem privilégio. Então, que valorizemos esse canal de comunicação com o alto, que tiremos qualquer obstáculo, agradecendo ao nosso Deus, pedindo quando for necessário, mas também entendendo que temos que fazer a nossa parte e só receberemos aquilo que precisamos. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam, quero agradecer ao Espírito Nosso Lar pela oportunidade de estudo, de diálogo, de aprendizagem.
Agradecer a Janaína que colabora. Tá? E nesse sentimento de gratidão, quero vos convidar a fazermos a nossa prece, elevando nosso pensamento ao alto, para que a gente consiga dar continuidade às nossas atividades, à nossa jornada evolutiva, nos aproximando cada vez mais do Pai, envolvendo gratidão por tudo que nos proporciona, por todo o aprendizado que nos permite ter acesso, por todo o seu cuidado. Dê sabedoria, Pai, para seguirmos essa jornada cada vez mais próximos a Ti. Consola os irmãos em dor e sofrimento. Que a Tua bênção se pare sobre cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, pela oportunidade, por estar disponível nas redes sociais. Tá? Então, até a próxima. Bom dia a todos.